Bem, pessoal, continuando, tá? Vamos agora na questão 67. Numa rede sem fio, o desvio que uma onda de rádio sofre ao passar de um meio de densidade diferente é... essa é uma questão de física, tá? Terceiro ano aí. Então é o seguinte, só para fazer uma recapitulação, se a gente tem dois meios, né, com índice de refração diferente, né, dois meios de densidade diferente, quando uma onda passa pelos dois, apesar de manter a mesma frequência, que é a frequência característica da onda, né, ocorre, né, uma diferença de velocidade. E se essa onda tiver, isso aqui na ortogonal, né, se ela tiver se ela tiver oblíqua, né, ao plano, vai haver uma diferença nos ângulos de incidência, tá? Esse fenômeno, né, dessas ondas, que é importante para a parte de wireless, né, é importante, que a gente está tratando de ondas eletromagnéticas, é chamado de refração. Que é a refração seria essa diferença de velocidades, né, e a diferença de ângulos de incidência, né, de incidência e de saída, né, da onda eletromagnética, tá? Isso aqui é regido pela lei de Snell, né? Isso aí também já fugiu do escopo, né? Mas ela perguntou, então a nossa resposta é a resposta A, refração. Era só ter lembrado aí do nosso terceiro ano, tá? A 68 é uma questão sobre VLANs, né? Então vamos ler. VLAN aberta e ou fechada normalmente são implementadas no modelo OSI por dispositivos que operam na camada. Bastava, pessoal, você lembrar que VLAN são implementados aonde? Nos switches. E os switches normais, padrão, operam na camada até, né? Não mas até a camada de enlace. Ok? Bom, pessoal, na camada de aplicação, quem que opera aqui normalmente? Um gateway, né? Na camada física, os nossos repetidores, né? E os hubs, que é um repetidor multiporta. Na camada de rede, a gente tem quem? Os roteadores, né? Na camada de enlace, a gente vai ter os switches. E na camada de transporte também algum tipo de gateway, né? Certo? A gente só tem definido até a camada 3. Todos eles são gateways. Esses que têm nome são gateways especializados, né? A incidência de determinada camada é cumulativa, ou seja, o roteador ele opera até a camada de rede, né? Ele opera na camada 1, na camada 2, na camada 3. O computador pessoal da gente, até a camada de aplicação. Um gateway, até a camada... O gateway ele pode ir até qualquer camada, né? Acumulativamente até a camada de aplicação, tá? Então, bastava você lembrar isso, né? Que você chegaria à conclusão que a nossa resposta era a resposta D de dado, certo? Esse resuminho imprescindível, né, para provas de rede, sempre, mas sempre mesmo cai, tá? A próxima questão é a 70, SNMP, Simple Network Management Protocol. Protocolo, gerenciamento de redes simples, certo? Vamos lá perguntar. O SNMP não é SMTP. SMTP é e-mail, não tem nada a ver. A pessoa mas muita gente confunde, tá? Aí no furor da prova, o cara deixa passar batido e as bancas de sacanagem, né? Geralmente tem feito isso. O SNMP é um protocolo de gerência,
utilizado para obter informações por meio de requisições de um gerente a um ou mais agentes, utilizando os protocolos. Então, vocês assistiram as minhas aulas, como assistiram as minhas aulas do começo, né, que a gente vai colocando os resuminhos. Os resuminhos vão se acumulando para fazer a nossa base de conhecimento. A gente tem o gerente e o agente trocando informações entre si. O gerente setando, normalmente o gerente setando alguma coisa, configurando, requisitando e o agente respondendo. Ok? Mas existe uma situação, né, na qual essas situações são síncronas, né? O gerente sincronamente ele vai seta lá, né? Na realidade ele requer, né, set request e o response do nosso agente. Mas existe uma situação que o agente não espera ser chamado. Ele imediatamente faz o questionamento. Na realidade não é um questionamento, ele emite a informação ao gerente, tá? Esse tipo de mensagem assíncrona, ou seja, assim que acontece o evento, ela é chamada de trap. Essas mensagens do protocolo de aplicação SNMP rodam em cima de UDP, mais especificamente na porta 161 e 162. Aqui, comandos. E aqui, essa daí que é a trap. Aconteceu algo muito inesperado no meu agente, né? Então ele automaticamente, gerente, aconteceu isso. E o gerente vai tomar alguma providência ali a respeito, tá? A gente tratou muito de SNMP nas nossas aulas, nas baterias de exercícios da ESAF, tá? Get request, get response, né? Trap, set request, tá? Mais uma de SNMP, a 71. No protocolo SNMP é utilizada uma operação trap para que, eu já expliquei lá, né? Se a gente for ver, a resposta certa é o item E aqui, ó. Para que o agente comunique ao gerente, né? Implicitamente está dizendo, sem nenhuma requisição, o acontecimento de um evento. Que evento poderia ser isso? Imagina o seguinte, ó. Se a gente está rodando dentro de um equipamento muito caro, né? Mas que ele tem problema de resfriamento, tem lá uma ventoinha. Então existe um parâmetro que diz que aquela ventoinha está funcionando ou não. O gerente tem capacidade de ligar ou desligar esse equipamento aqui. O gerente, na estação de gerenciamento. O agente rodando percebeu que a temperatura aumentou muito. Seria um indicativo de que a ventoinha não estaria funcionando ou estaria com a passagem de ar obstruída. O que acontece? Se essa situação perdurar, esse equipamento caríssimo pode vir a queimar por excesso de calor interno. Quando essa temperatura aumenta, o agente pode ser configurado a disparar para o gerente. Gerente, a temperatura aumentou demais. O gerente, opa, esse cara vai acabar queimando. Para preservar meu patrimônio, eu mando um comando dizendo, olha, desliga esse cara. E o agente recebe esse comando e efetua o desligamento do equipamento, salvando assim o seu patrimônio. Um exemplo, mas pode ser vários outros exemplos, né? Certo? Então a nossa resposta aqui, da TRAP, né, também SNMP, cai muito, volta SNMP, cai demais, né? Obrigatório, virou padrão de gerenciamento de rede. Qualquer rede hoje que se preze, né, existe um ambiente de monitoramento, né? Um dashboard de monitoramento da sua rede para saber os níveis, né, da saúde da sua rede e proporcionar uma manutenção aí proativa, tá? Agora nós vamos para uma questãozinha de segurança, seria a questão 73, ok? Questão 73, ele fala o seguinte, olha, a filtragem de pacotes, né? Então é um filtro de pacotes, pelo endereço IP, ele está sendo específico, ó, pelo end IP, isso aqui era fundamental,
né, para a gente saber a questão. Colocado no ponto de entrada da rede não possibilita, ou seja, o que é que um filtro de pacotes baseado no endereço IP, por que no endereço IP, pessoal? Porque o filtro de pacote pode ser baseado em 5 fatores, né? Endereço IP de origem, de destino, porta de origem, de destino, mais o sentido do tráfego, isso para pacotes TCP. Então são 5 fatores. Ele está dizendo, não, só quero esse, está baseado só nisso. A minha access list foi baseada apenas no endereço IP, certo? Aí está lá, bloquear totalmente um protocolo, controlar, na B, né? Controlar acesso somente para algumas máquinas, dificultar tentativas de DOS, proibir tentativa de spoofing, bloquear o tráfego de alguns pontos. Ora, vamos lá. Pula-se a A por enquanto. Vamos para a B. A, B, C, D, E. Vamos na B. Controlar acesso para algumas máquinas. Com o IP da máquina e um filtro de IP eu consigo bloquear os acessos. Perfeito. Baseado em quem? No IP. Eu consigo. Certo? Ele quer o que eu não consigo. Dificultar tentativas de DOS. É uma questão meio complexa, meio polêmica, né, isso daí. Né? Mas foi considerado correto porque existe uma mais errada. Né? Proibir tentativas de spoofing. Realmente, de repente, se eu tenho uma rede muito fechada, na realidade não, né? Porque isso também é um parâmetro complexo, né? Porque se eu dou um spoofing de IP, mesmo que eu tente controlar aquele IP, como eu acho que é outro IP, eu não vou saber. Né? Essa questão foi muito polêmica, né? E por último, a E, eu consigo. Isso aqui é polêmico, né? Polêmico também. E a E diz assim, bloquear o tráfego de alguns pontos. Eu pego aqueles pontos que tem IP definido e bloqueio aquele tráfego. Perfeito. Se a gente voltar para A, a gente vai ver o seguinte, bloquear totalmente um protocolo. Ora, para bloquear um protocolo, eu tenho que ter o número da porta que aquele protocolo atua. É um HTTP na porta 80, é um FTP na porta 21, é um SSH, é um SSL, o que é? Né? Então ele quis chamar a atenção, se você tivesse aí uma certa experiência, quis chamar a atenção o seguinte, ele podou todas essas outras características de um filtro de pacote. Principalmente a de origem, porta de origem e a porta de destino. Podou. Então, assim, por mais que spoofing DOS fosse polêmico, não, filtro de pacote pode ser por porta também. Né? Então, se eu não tenho, eu não coloquei o aspecto de porta para poder monitorar a porta, eu não posso bloquear um protocolo. Né? Um protocolo completo, porque eu precisaria da porta que aquele protocolo tá. Eu quero bloquear determinada porta, né? Determinado serviço que atua na porta tal. Aí eu bloqueei aquela porta, somente a porta. Os IPs continuam passando a porta. E a gente vai ver que realmente a mais errada, né? A que você não poderia de jeito nenhum, seria o item A, tá? Mas vale, item C, o item B, totalmente polêmico. A questão poderia ser anulada? Poderia, mas veja que toda anulação ela é passível de... A gente submete, né, o nosso recurso. Né? Esse recurso pode não ser acatado. Então a gente tem que fazer duas coisas. Né? Primeiro, tentar achar a mais errada, a mais correta. E se a gente não for feliz, a gente coloca o recurso. Mas o fato de você se concentrar para achar e dar a garantia de que se o recurso não for acatado, pelo menos você acertou a questão, né? E aí, ficam para os outros aí as polêmicas em torno do negócio. Né? Então, a experiência em provas, ela te dá isso daí, né? Ou seja, por mais que o nosso elaborador da questão tenha sido impreciso, você podia, no contexto da questão, ter atentado para esse fato aqui, ó. Ele, se eu soubesse bem a parte de filtro de pacote e os 5 parâmetros, eu percebi, esse sacana quer podar esses aqui, ó. Principalmente esse daqui, né? Que é a parte de porta de origem e porta de destino. Sem porta de origem e porta de destino, eu não consigo bloquear protocolos.
por completo, né? Depende do sentido, né? E aí era o que o cara estava planejando para a questão e era o que a gente tinha que ter corrido atrás. As outras são polêmicas, são, mas essa aqui estava clara, né? E aí é claro que na hora da prova a gente fica meio confuso, as coisas não funcionam direito, mas a gente tem que treinar nossa mente para ir atrás do filé, ok? Então a nossa resposta aqui seria a resposta A, tá? E até a próxima aula.